foi cortado. Ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar a sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Boa noite, irmãos, graça e paz. Deus possa continuar abençoando a tua vida, tua casa, tua família. Nessa noite eu quero pregar uma mensagem para a edificação das nossas vidas, para que Deus continue trabalhando de forma intensa no nosso meio. E eu quero dar um título a essa mensagem: O Poder da Oração, que tem por base Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 e 5, que eu passarei a ler neste momento. Então, se você na tua casa aí está com a tua Bíblia aberta, né, você que ainda não abriu a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 ao 5. Vamos lá? Diz assim a palavra: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-os prendidos, o encerrou na prisão, entregando-o 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E eu quero me pegar especificamente aqui nessa frase
para que a gente possa desenvolver a mensagem desta noite. Senhor, muito obrigado, Deus, mais uma vez, pelo privilégio e a oportunidade que nós temos de estar ministrando a Tua palavra, aprendendo a Tua palavra, Senhor, proclamando a Tua palavra. E, Senhor, o mais importante disso tudo, praticando a Tua palavra. Nos dê, Senhor, força, nos dê ânimo, nos dê renovo, Pai, em meio a toda essa tribulação, a todo esse caos que tem sido instaurado no Brasil e no mundo, mas que o Senhor possa fazer com que a gente venha estar de pé na Tua presença. Ó Deus, e para isso nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Tua face, Senhor. Eu quero muito te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, está falando sobre esse assunto e também de estar buscando a Tua face, a Tua presença em oração. Continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, que tem buscado a Ti nos 4 cantos desta terra, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um, que o Senhor possa cada dia estar trabalhando em nosso meio, renovando as nossas forças e nos enchendo com a Tua presença. É o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, eu quero pregar nesta noite subordinado ao tema o poder da oração, baseado aqui nesse texto, principalmente nos dias difíceis que nós temos vivido, e isso não é novidade, porque desde que o mundo é mundo, que nós temos tempos difíceis. E quando a gente olha para um livro como esse, de Atos dos Apóstolos, nós vemos que ali a igreja sempre passou por perseguição, por luta, por tribulação. Logo depois também a história da igreja, ela nos conta que aqueles que vieram antes de nós também enfrentaram lutas, tribulações, e eles venceram essas tribulações verdadeiramente através da oração. Há quem diga, e até tem uma canção que diz que os mais belos hinos e poesias, eles foram escritos em tribulação. Por quê? Porque a tribulação sempre fez parte da igreja. Não existe igreja que não tenha passado por tribulação, não existe igreja que não tenha passado por luta, não existe igreja que não tenha passado por momentos difíceis. O diferencial é que todas as vezes que esses momentos surgiram, a igreja de Cristo ela se levantou em oração para que pudesse sair vitoriosa. Esse texto aqui, irmãos, em Atos 12, nos lembra de uma história de crise na igreja primitiva. A igreja primitiva ela estava passando por uma crise, estava passando por uma dificuldade. Tiago ali havia sido morto pelo rei Herodes. Pedro foi preso e claramente, quando a gente olha para o texto, a gente vê que ele seria o próximo a morrer na ótica humana, naquilo que o próprio Herodes havia planejado. Então, o que a igreja faz nesse momento? Qual foi a atitude da igreja? A igreja pegou em armas, mas não foi em armas materiais, não foi em armas humanas, mas a igreja se utilizou de armas espirituais. E qual é a nossa principal arma? Qual é a arma que nós temos, a arma espiritual, para a gente poder vencer dificuldades, vencer lutas, vencer barreiras? Essa arma é a oração. E foi isso que eles fizeram. A igreja orou, mas a igreja não orou de qualquer maneira. A igreja não orou de qualquer forma. A igreja não simplesmente falou assim, vamos orar. Aquela oração que muitas vezes nós fazemos, mas por conveniência. Aquela oração que muitas vezes nós fazemos, mas para dar satisfação a alguém de que verdadeiramente nós oramos, de que verdadeiramente nós estamos ajudando outros em oração. Não. A Bíblia relata que a igreja orou de forma intensa. A Bíblia relata que a igreja orou de uma forma eficaz. Então, olha só que interessante. Quando eu falo sobre esse texto, quando eu falo sobre essa passagem, me vem uma pergunta. E também uma pergunta que eu quero fazer para você. Como deve ser a nossa oração? Como deve ser a nossa atitude em relação a questões difíceis, a lutas, a tribulações que a igreja passou no passado? Ou melhor, que a igreja passou, Se ela passou no passado. E que a igreja também continua passando hoje. Qual é a atitude que nós devemos tomar diante de todas essas circunstâncias? Então, primeiro, essa oração ela precisa ser com muita intensidade.
ela precisa verdadeiramente ser uma oração que nos leva, tá, a buscar aquilo que nós estamos verdadeiramente necessitados. Você pode observar isso se você tiver com a tua Bíblia aberta, no versículo 5 do capítulo 12, a parte B de Atos dos Apóstolos, que a igreja orava intensamente a Deus por ele. Por ele quem? Por Pedro. A igreja não somente orou, mas a igreja orou intensamente a Deus pela vida do apóstolo Pedro. Orar intensamente também significa orar de maneira ardente. Significa orar verdadeiramente com uma vontade vinda do céu em direção ao nosso coração. Essa mesma palavra aqui, que é usada nesse texto, que fala da intensidade na oração, ela também foi usada em Lucas, capítulo 22, versículo 44, quando Jesus orava no Getsêmani. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus ele orava no Getsêmani, ele estava ali em agonia, e estando em agonia, ele passa a orar de uma forma intensa, ele passa a orar de uma forma ardente. E fica aqui a pergunta, diante do exemplo da igreja, diante do exemplo do próprio Cristo que orou intensamente diante de uma agonia, fica aqui mais uma vez a pergunta para nós. Será que nossa oração tem sido de forma ardente? Será que nossa oração tem sido de forma intensa? Ou será que a nossa oração tem sido de maneira despretensiosa? Ou será que nós temos orado simplesmente por orar, como eu já falei anteriormente? Será que nós temos orado simplesmente porque alguém falou, me ajude em oração, e você prometeu para essa pessoa, tudo bem, eu vou te ajudar em oração? E quando a gente vai ali dormir, muitas vezes, ainda balbuciando de sono, a gente diz, Senhor, toma aquela vida, mas não ora com aquela intensidade, não ora de maneira ardente para que o Senhor possa responder a essas orações. Interessante que, talvez se eu perguntar para você sim, se você já deixou cair alguma coisa que estava próxima do seu alcance, e então você fez de tudo para alcançar aquele objeto, eu tenho certeza que muitos de vocês diriam para mim, sim, isso já aconteceu comigo. Porque também já aconteceu comigo, eu que estou falando com você, de algo cair da minha mão e ainda está ao meu alcance, e eu fazer de tudo, eu me esticar para que eu possa alcançar aquele objeto, porque aquele objeto ali, ele é muito importante para mim. E eu lembro que certa vez caiu uma chave num bueiro e eu fiquei ali tentando tirar a tampa daquele bueiro para que eu pudesse pegar aquela chave. Por quê? Porque aquela chave ali, ela era muito importante para mim. Então, quando a gente traz isso para o mundo espiritual, a gente entende também que quando tem algo muito importante para nós não medimos esforços no intuito de alcançar isso. E como que eu alcanço isso? Eu só alcanço isso através da oração. Talvez você está aí na tua casa, você está precisando de algo que Deus te faça um milagre na sua família, um milagre na sua própria vida, um milagre para que você possa verdadeiramente vivenciar um ano de 2021 completamente diferente daquilo que foi 2020. Mas para isso, nós precisamos verdadeiramente fazer como a igreja primitiva fez, fazer como aqueles que vieram antes de nós na própria história da igreja fez, ou seja, viver uma vida intensa de oração. Eu até quando falo sobre isso, quando a gente quer muito algo, quando a gente não consegue pegar, a gente não desiste, a gente continua tentando. Talvez se você chegar, vou dar um exemplo aqui de um posto de combustível, e a chave do teu carro cair num daqueles bueiros que tem ali, eu tenho certeza que enquanto você não pegar aquela chave novamente, você não vai desistir. Por quê? Porque aquilo dali é que faz você mover o veículo no qual você está. E é isso que faz também a gente nos mover no mundo espiritual, é a oração. E quando eu quero muito algo, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso intensificar essa oração, eu preciso orar de maneira ardente para que o Senhor venha trabalhar, venha mover o mundo espiritual e verdadeiramente algo possa acontecer. Eu fico pensando numa criança, quando ela se estica para pegar algo. Eu tenho uma criança aqui em casa,
Interessante que quando ele quer um objeto que está distante dele, ele vai ali engateando, ele vai ali se arrastando, mas enquanto ele não pega aquele objeto, ele não desiste. É isso que eu e você precisamos fazer. Ainda que seja necessário a gente se arrastar, ainda que seja necessário a gente fazer um esforço, mas nós precisamos verdadeiramente buscar a face do Senhor em oração, porque quando a gente busca a face do Senhor em oração, pode ter certeza que algo vai acontecer nas nossas vidas. Creia nisso. E nós precisamos crer nisso. Assim também é na oração. Assim também é a maneira que nós devemos nos portar diante do Senhor. A igreja, ela sempre orou dessa forma. E quando isso acontece, as portas do inferno não podem prevalecer. E eu quero dizer uma coisa para você que é muito interessante. As orações dessas pessoas não eram perfeitas. As orações que eram feitas aqui não eram feitas por pessoas perfeitas. Eram feitas por pessoas falhas, como eu e como você. Mas que verdadeiramente, quando essas pessoas falhas, elas decidiram orar, o Deus que é perfeito, ele ouviu essa oração e verdadeiramente nem Herodes, nem o inferno prevaleceu contra aquilo que o Senhor havia feito. Interessante que quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê um Pedro dormindo, preso entre dois soldados. Por que ele estava dormindo? Porque ele creu, porque ele acreditou que aquele Deus que havia feito promessa para ele lá atrás era o Deus também que era poderoso para poder cumprir. O Senhor havia feito uma promessa para Pedro, que os estudiosos bíblicos entendem que o Senhor estava falando para Pedro ali, que ele iria morrer na sua velhice. E foi o que aconteceu. E Pedro estava muito tranquilo a ponto de dormir diante de uma situação daquela, porque ele acreditava, porque ele cria que verdadeiramente Deus ele era poderoso para cumprir aquilo que havia lhe prometido. E tem mais, Pedro também tinha certeza que a igreja orava intensamente pela vida dele, para que tudo aquilo dali verdadeiramente fosse jogado por terra e que o nome do Senhor, mais uma vez, fosse glorificado. Como tem sido a sua vida, como tem sido a sua semana, como tem sido aí seus últimos meses? Será que você tem conseguido descansar na presença do Senhor, sabendo que tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele é poderoso para cumprir, porque você tem orado, porque você tem buscado, e porque a igreja também, ela tem orado, ela tem buscado, e ela tem verdadeiramente insistido naquilo que é a nossa arma, que é a oração. Eu fico, às vezes, pensando, como que nós precisamos disso. Porque, principalmente, quando se marca um culto de oração, quando se marca uma reunião de oração, poucos são aqueles que comparecem. Porque o inimigo de nossas almas, ele sabe que a oração, ela é a chave da vitória. E o que ele puder fazer para tentar impedir que eu e você oremos, ele vai fazer. Porque ele sabe que quando nós dobrarmos os nossos joelhos e quando a gente verdadeiramente orar ao Senhor, clamar ao Senhor, algo de diferente vai acontecer. Amém? Então, nós devemos buscar Deus em oração em primeiro lugar de forma intensa, de forma ardente. Por quê? Porque quando isso acontece, a nossa oração, ela é atendida. Nossa oração é atendida. A gente vê quando a gente lê no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 26, que uma mulher cananeia, a Bíblia Sagrada faz esse relato maravilhoso, quando ela suplica a Jesus para curar a filha dela, que estava possessa por um demônio. Jesus diz assim para essa mulher: não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Interessante, irmão, que talvez se fosse um de nós hoje, talvez nós teríamos desistido. Talvez nós diríamos assim: está difícil, não dá. Mas ao invés disso, essa mulher aqui, ela respondeu assim para o Senhor e Salvador Jesus Cristo: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E a gente vê isso no versículo 27. Que palavra de fé! Que palavra de ânimo, que palavra de ousadia. Essa mulher, ela estava diante do mestre dos mestres, e ela sabia muito bem disso, porque ela o procurou
para que ele resolvesse o problema dela. Olha, ela intercede diretamente ali a Cristo. Ela fala diretamente com ele. Ali é uma oração, porque ela pede, mas ela pede diretamente a ele, ela fala com ele, ela clama a ele, ela suplica a ele, ela pede a intervenção miraculosa dele. E o que acontece? Você que é conhecedor, você que é leitor da Bíblia Sagrada, você vai ver que acontece um milagre aqui. Mas por que acontece um milagre? Porque essa mulher insistiu. Talvez se ela desistisse diante da fala do mestre, talvez se ela parasse, se ela estacionasse, se ela estagnasse, verdadeiramente ela não teria conseguido ali algo que ela conseguiu extraordinário, que foi um milagre na vida da filha dela. Mas, na verdade, quando a gente entende todo esse contexto aqui desse texto, a gente vai ver, vai entender e vai compreender que o mestre não a estava excluindo. Jesus não estava excluindo aquela mulher, porque Jesus não exclui ninguém. Pelo contrário, ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ele convida, ele chama para que possa dar alívio ao ser humano que está passando por agonia, por sofrimento, por tribulação, por luta, por desespero. Essa mulher aqui, mulher cananeia, ela estava desesperada. E Jesus não a estava excluindo, mas ele estava trabalhando a fé dessa mulher. Olha que interessante. Talvez você esteja tanto tempo orando, talvez você já esteja tanto tempo buscando. Deus, eu vou desistir, eu vou parar, não dá mais, eu não quero mais saber de caminhar, nada acontece. Quando eu ainda não havia entregue a minha vida para Cristo, parece que a minha vida era melhor, as coisas fluíam melhor. E hoje, que você está militando no exército de Cristo, você está verdadeiramente vivendo uma batalha espiritual. Por isso que muitas vezes essas coisas acontecem. Por isso que muitas vezes você passa por luta. Por isso que muitas vezes você passa por tribulação. Porque o próprio mestre falou que isso aconteceria. Mas o Senhor, ele está trabalhando a tua fé. O Senhor está aperfeiçoando a tua fé. O Senhor está trabalhando na tua vida para que amanhã você possa estar muito mais fervoroso do que você é hoje. Isso tudo é um processo, né? Então, é isso que talvez esteja acontecendo na sua vida diante das dificuldades, diante das aparentes demoras, né? Não é isso que acontece muitas vezes? As aparentes demoras. Mas está demorando tanto, é tanto tempo, é tanta luta, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Saiba de uma coisa, Deus, ele é poderoso para intervir milagrosamente na tua vida, para que algo de novo possa acontecer. E eu tenho certeza que Jesus, ele está tratando a sua fé. Então, devido à persistência daquela mulher, a filha dela foi curada no mesmo dia. Por quê? Porque ela insiste diante do Senhor. Então, eu quero aqui trazer um conselho para você, à luz das Escrituras Sagradas. Insista diante do Senhor também, nessa causa, nessa luta que você está passando, nessa dificuldade. Talvez você esteja sem forças para orar, talvez você esteja sem forças para caminhar, talvez você até vai para a igreja, mas para dar satisfação para alguém te perguntar depois, foi para a igreja domingo à noite? Fui, simplesmente por isso. E às vezes eu mesmo fico falando para Deus, Deus, como que isso é ruim quando nós fazemos algo simplesmente para mostrar para outros que nós estamos fazendo, mas nós precisamos ter motivação para estar na presença do Senhor. E que melhor motivação é, a não ser a motivação que o próprio salmista no Salmo 116, ele diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito à minha vida. E ali no Salmo 116, o salmista diz, eu tomarei o cálice da salvação, eu vou buscar comunhão, eu vou invocar, eu vou chamar esse Deus para dentro de mim, eu quero comunhão com ele, eu vou pagar o meu voto na presença de toda a congregação, para que todos possam ver aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Então nós precisamos de uma motivação. Talvez, se você está desmotivado, busque motivação. Como que eu vou buscar motivação, pastor? Você vai buscar motivação através das Escrituras Sagradas. Você vai buscar motivação através da oração, através do clamor, através da busca, para que verdadeiramente a Bíblia Sagrada ela possa trabalhar na sua vida, porque ela é a palavra de Deus, e possa começar um avivamento. O avivamento tem que começar por você. O avivamento tem que começar por mim.
Não é esperar o irmão que está ao meu lado. Ah, mas o meu irmão está frio. Ah, mas o meu irmão está assim. Ah, mas o meu irmão está assado. Não, esse avivamento precisa começar por mim, para que eu possa influenciar outras pessoas e não outras pessoas me influenciarem a estar da maneira como hoje elas estão. Então, a gente tem visto aí essa situação de pandemia. E a realidade é que muitos de nós fazemos tudo. A realidade é que muitos de nós vivemos uma vida praticamente normal, mas quando fala-se de fazer algo para o Senhor, nós nos retraímos. Por que isso tem acontecido, pastor? Por que as coisas acontecem desse jeito? Porque nós precisamos de um avivamento. Não adianta nós nos enganarmos. E quando eu digo nós, eu digo a igreja, principalmente a igreja brasileira. Ela precisa de um avivamento. E esse avivamento ele só vai vir através da oração. Esse avivamento só vai vir através da busca. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente vê que o segredo do avivamento é a oração. O segredo do avivamento é a busca. O segredo do avivamento é que nós possamos ter um comprometimento ainda maior com o Senhor. Muitos de nós, talvez, na passagem do dia 31 para o dia 1º, falamos para o Senhor, Senhor, o ano de 2021 vai ser diferente. Mas ele só vai ser diferente se nós tomarmos uma atitude de busca, de verdadeiramente, de sermos diferentes na presença do Senhor. E essa diferença, ela vai começar quando eu buscar o Senhor verdadeiramente, e quando eu procurar fazer diferença através da doação da minha vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, devido à persistência dessa mulher, a filha dela foi curada no mesmo dia. E você vai desistir? Você vai estacionar? Você vai parar? Ou vai buscar o Senhor ainda de forma mais ardente? Ou vai buscar o Senhor ainda de forma mais intensa? Esse é o segredo. O segredo é nós fazermos como essa mulher aqui, mulher cananeia. O segredo é verdadeiramente nós não desistirmos, mas é nós buscarmos ao Senhor em oração de forma intensa, de forma ardente, assim como o Senhor fez no Getsemane, assim como a igreja fez em Atos capítulo 12, quando Pedro estava preso, e assim como nós precisamos também fazer nos dias de hoje. Então, quero dizer para você uma coisa que é interessante, nem sempre o Senhor está dizendo não. Às vezes você para de orar, Deus está dizendo não, nem sempre Ele está dizendo não. Muitas vezes Ele está dizendo, seja mais persistente, minha filha, seja mais persistente, meu filho, seja mais persistente, jovem. Precisamos buscá-lo com desejo que agoniza dentro de nós. Precisamos ser intensos com Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Então, diante aí desse período que nós estaremos um pouco mais distantes, né? Onde os cultos aí estão suspensos por um período determinado, o meu conselho para você, à luz das Sagradas Escrituras, é que você busque a Deus em oração com a sua família. Não diga que não tenha tempo para orar. Nós não podemos mentir para Deus e para nós mesmos. Porque quando nós falamos para Deus, Deus, nós não temos tempo para orar. Nós não temos tempo para ler a Tua palavra. Possa ser que verdadeiramente um dia nós não vamos ter tempo mesmo para nos reunir com os nossos irmãos. Porque muitos queriam ter tempo uma hora como essa e não tem tempo mais, porque estão entrevados em cima de uma cama e lá sim são obrigados a orar, são obrigados a clamar, são obrigados a falar com Deus, porque não podem mais viver a vida da maneira que querem viver. E é isso que eu tenho falado para Deus. Eu tenho dito para Deus que o ano de 2021 é um ano que eu quero orar mais, que eu quero buscar mais, que eu quero viver mais intensamente, que eu quero viver de forma mais ardente. E é isso que nós precisamos fazer, é isso que você precisa fazer nesse período aí na sua casa, no seu lar, se reunir a orar, é orar pelos seus irmãos, é orar pela sua igreja, é orar pela sua vida, é orar pela nossa comunidade, é orar pelo nosso estado, pelo nosso país, por esse mundo, é orar, 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 verdadeiramente orar. Tem um autor que escreveu um livro, que o título desse livro é bastante sugestivo, nós temos que tomar isso para nós, ocupado demais para deixar de orar, e é isso que nós precisamos fazer. Para concluir, eu quero contar uma história real, algo que verdadeiramente aconteceu, a biografia de um missionário americano que ele estava evangelizando numa vila lá do interior, né?
da África, e ali, acabado o trabalho, ele quis ir para outro povoado para continuar pregando o evangelho, e ali eram 2 dias de viagem de bicicleta, que era o principal meio que eles se utilizavam ali para poder pregar o evangelho. O problema é que ele precisava passar por um outro povoado, uma floresta também coberta de assaltantes, onde os homicídios ali eram muito comuns. E depois de pedalar um dia inteiro por aquela estrada, esse missionário aqui, tendo a companhia principal do Espírito Santo, ele parou e montou um acampamento ali naquela floresta para passar a noite. Mas antes dele dormir, ele orou, ele cantou, ele ficou exausto de tanto buscar o Senhor, e depois ele gastou toda a sua energia e dormiu. No outro dia ele seguiu o caminho ali e conseguiu chegar no novo povoado e pregou ali a palavra. Um assaltante se converteu e perguntou ao missionário onde estavam os 26 companheiros dele. E o missionário falou, mas eu estou sozinho. E ele falou, quando o meu bando foi saquear ali você durante a viagem, missionário, nós não fizemos porque você estava com 26 guardas armados te protegendo. E muito surpreso, aquele missionário louvou ao Senhor, glorificou o Senhor, porque ele sabia que algo diferente tinha acontecido. Quando ele retornou aos Estados Unidos da América, ele contou essa história em sua igreja, e um homem ali interrompeu aquela pregação e contou que um dia, enquanto ele guardava as compras no carro, Deus falou para ele, ore por aquele missionário. E ele reuniu ali alguns irmãos num determinado lugar, e o total de pessoas que estavam orando ali eram de 26 homens, orando pela vida daquele missionário. Olha que coisa interessante. Olha como que Deus faz. Deus não está preso numa caixinha de sapato, mas Deus ele age na sua multiforme sabedoria, e Deus aqui agiu reunindo 26 pessoas para que orassem. Notaram como lá, aquele homem disse que viu 26 guardas, aprove a Deus ali dispensar 26 anjos. Não significa que isso sempre vai acontecer dessa forma, mas aconteceu aqui através desse relato, e eu creio, porque o poder de Deus ele é maravilhoso. Então, todos aqueles homens ali se levantaram no meio daquela reunião, 26 homens, e oraram, e oraram. E depois, irmãos, verdadeiramente, eles descobriram através do relato desse missionário, que foi no mesmo dia, que foi na mesma hora que eles oraram pela vida daquele missionário, que Deus estava dando livramento para ele. Acredite, você não está orando em vão. Acredite, a sua oração não tem sido em vão. Acredite, você não está perdendo tempo quando você ora. Acredite, algo está acontecendo no mundo espiritual. Assim como a igreja orou e Deus enviou o seu anjo e arrebentou ali aquelas cadeias, o portão daquela cidade se abriu e Pedro verdadeiramente ficou livre daquelas cadeias, assim como aquele milagre aconteceu quando a igreja orou de forma intensa, o milagre também ele vai acontecer na sua vida. Basta você crer. Para isso nós precisamos entender que verdadeiramente a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família. Eu quero orar com você mais uma vez nesse momento. Deus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer por esse momento tão maravilhoso no qual nós, Senhor, aqui falamos, comunicamos a tua palavra. Senhor, muito obrigado porque nós sabemos, ó Deus, aquilo que precisamos fazer, e aquilo que precisamos fazer é buscar a tua face em oração, Senhor. Porque se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e buscar a tua face, verdadeiramente o Senhor vai fazer coisas grandes, o Senhor vai fazer coisas maravilhosas, o Senhor vai fazer coisas grandiosas em nosso meio. Eu te peço agora no nome de Cristo Jesus, Pai, que o Senhor venha nos impulsionar, que o Senhor venha, Senhor, nos renovar, que o Senhor venha nos avivar, nos motivar a buscar a tua face em oração, e que verdadeiramente possa haver um avivamento, Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado. Pai, toma essa mulher, toma esse homem, toma essas famílias, toma todos aqueles que estão ao alcance dessa voz, para que, Senhor, algo possa acontecer. Talvez alguém que esteja aqui agora nos assistindo, Pai, esteja precisando de um milagre, Pai.
esse milagre ele virá através da oração. Que o Senhor possa verdadeiramente, Pai, fazer com que nós venhamos dobrar os nossos joelhos, Senhor, ou assentados na nossa cama, ou mesmo de pé, mas nós precisamos clamar o Teu nome de forma intensa, Senhor. Assim como o Senhor mesmo orou diante da agonia no Getsemane, naquela prensa de azeite, que nós também possamos orar, buscar a Tua face. Repreenda tudo aquilo que tem tentado impedir a Tua igreja de orar, de buscar a Tua face. Repreenda toda a frieza, toda a mornidão. Deus, que nós possamos verdadeiramente tomar uma atitude, Pai. E é isso que nós precisamos. Tomar uma atitude diante da Tua presença. Senhor, vai repreendendo toda desculpa que muitas vezes nós temos dado para não Te buscar, para não servir. Porque quando nós estamos motivados com algo secular, com algo, Senhor, das nossas vidas particulares, nós enfrentamos todos os desafios, Senhor, mas fazemos. E bom seria se nós fôssemos assim também diante da Tua presença e para fazer a Tua obra. Eu te peço que o Senhor venha perdoar, Senhor, a nossa falta de comprometimento muitas vezes, perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, e a Tua graça nos basta nesse momento. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.